No vídeo anterior, vimos Kibo enfrentar Márcio, Jet e Naito em um confronto brutal, onde cada golpe deixava claro pra gente, fisicamente os dois eram de certa forma equivalentes, força, resistência, velocidade e determinação se chocavam de igual para igual, mas havia um fator decisivo. As técnicas do Nadashinkage, dominadas por Kibo, foram o diferencial que inclinou a balança e lhe garantiu a vitória naquele combate extremo. E durante o combate tivemos uma revelação vindo à tona. Kiryu é o verdadeiro pai de Jet. Ou seja, no final não foi apenas uma luta, mas sim destinos que acabavam de ser interligados. E mais um membro da família Nadashinkage chegando. Porém, o vídeo de hoje começa com Kiryu, olhando para Kibo no ringue e comentando: ainda não temos ideia de quem ele é filho. Precisamos esperar as habilidades latentes dele começar a despertar, ou descobrir de alguma outra forma. Otton pontuava: não existem muitos outros no mundo que possam igualar o físico de um verdadeiro artista marcial como o seu ou o meu. Kiryu dizia: eu realmente quero conhecer esse homem. Tenho certeza de que será um encontro divertido. Otton ponderava: não diga isso de forma simples. Só porque o filho é forte não significa que o pai também será. Nessa hora íamos para Jet, nocauteado no chão. Ele começava a recobrar sua consciência e pensava: Onde eu tô? O que eu tava fazendo? Espera, o que foi isso? O que acabou de acontecer? Ah, lembrei, é verdade. Eu estava lutando com o Kishi. Deve ter sido aquele soco que me derrubou. Nós dois derrubamos o árbitro, tiramos as luvas e decidimos fazer um combate sem regras. Foi o estilo Nadashinkage. Tudo ficou preto depois daquele ataque. Depois disso, aquele homem... Finalmente entendi que eu era filho do Kiryu. Lembro de ter acordado depois disso, mas o que aconteceu depois? Eu não lembro. Espera, por que estão erguendo a mão do Kishi? Eu perdi? Não pode ser. Não tem como eu ter perdido. Não tem como eu deixar isso acontecer. Nem consigo me lembrar do soco que me fez perder a consciência. Não tem como eu ter perdido. Isso não pode ser verdade. Enquanto percebia Kiryu encarando, Jet rugia e avançava pensando: não tem como eu perder enquanto eu ainda consigo fechar o punho. Presente, futuro ou passado. Não tem como eu perder. Sonou, segurava e dizia: pare, Jet, a luta acabou. Íamos para Otton, que pontuava: Kiryu, você não estava presente quando ele nasceu ou cresceu, mas ele se levantou só de perceber sua voz. Isso não é bom? Kiryu respondia: como ele é meu filho, não havia necessidade da minha voz. Ele teria se levantado sozinho com o tempo, porque meu sangue e minha força correm em suas veias. Íamos para Kibo, que dizia no ringue: Jet, duas coisas me vêm à mente quando eu olho para você. O fato de você ter me feito ver tudo o triplo por alguns instantes significa que causou muito estrago aqui na minha cabeça. E a segunda coisa é a dor que não passa nas minhas costelas. Fora que parece que você rompeu meus ligamentos. Pra você, talvez continuar assim, tão fragilizado, não seja nada. Mas por mim, vamos encerrar por hoje. Acho que não consigo lidar com mais uma rodada de você agora. Jet via Kibo esticando as mãos e esticava de volta. Eles se cumprimentavam e Jet dizia fazendo linguagem de sinal: vamos fazer isso mais uma vez algum dia. Kibo pontuava: mas como eu disse, não agora. Jet pensava: seria bom se ele pudesse me ouvir dizer isso, mas tenho certeza de que minhas intenções foram compreendidas. Palavras não são necessárias em brigas como essas, e tenho certeza de que Kishi entendeu. Talvez ele seja o único capaz de entender isso, na verdade. Desde o momento em que nasci, entendi que existem mais maneiras de se comunicar além da fala. E desde que nasci, houve uma coisa que nunca esteve ao meu alcance. E essa coisa foi a família. Jet sorria olhando para Kiryu, só que nessa hora ele via pessoas apontando armas para o mesmo. Eram capangas de Dom Josefino que diziam: solta o chefe, não tem escapatória para vocês aqui. Kiryu questionava: vocês realmente acham que pode me deter assim? Vendo aquilo da TV, o chefe do FBI dizia: parece que decidiram trazer o chefe de volta. Não é interessante pra nós. Nós realmente estamos vendo o que está acontecendo, então vamos ver o que ele fará e vamos tomar uma ação. Nos era mostrado o chip implantado na cabeça de Kiryu. E íamos para o próprio que questionava: você realmente acha que estando tão perto pode me ferir com uma arma? Todos olhavam tensos e o capanga que estava à frente tomava um pisão no joelho. Kiryu questionava: você queria me ver fazendo isso? A perna do capanga virava um U, ele gritava, e outro capanga ordenava: matem Kiryu! Num piscar de olhos, Kiryu nocauteava 3 com Josefino nos braços. Outro tomava um golpe no rosto, outro perdia sua arma, e o capanga ao lado tomava um chute no queixo. Kiryu apertava o pescoço de Josefino e o mesmo caía duro na frente do seu irmão Gambino.
Os convidados começavam a se desesperar e, vendo da TV, os investigadores do FBI comentavam: caramba, mas isso são movimentos humanos? Kiryu é um verdadeiro monstro no final das contas. O chefe do FBI questionava: é o Kiryu agindo, não é? Então o que vocês estão esperando? Mandem a SWAT agora mesmo. Respondiam num helicóptero: já estamos sobrevoando a Black House, chefe. Enquanto a movimentação exacerbada acontecia na Black House, um capanga no chão dizia: droga, Kiryu, morra, seu merda. O capanga disparava no meio da muvuca e alguém era baleado. Mas era mostrado, galera, era Jet sendo acertado no pescoço. Kiryu, Kibo e Otton arregalavam os olhos e Jet caía duro no chão. Nessa hora, o plano em que ele estava mudava. Jet abria os olhos e via um portão enorme à sua frente. Ele começava a se aproximar e Jet pensava enquanto o portão se abria: Isso é um portão? Jet começava a andar naquela direção, só que a voz de Kibo chamava: Jet, não vá, cara, volta! Jet olhava pra trás e pensava: acabei de ouvir uma voz, mas simplesmente essa voz não tá resolvendo nada agora. Jet sorria e continuava andando enquanto era chamado. Ele passava por pilhas de escombros e morte. E enquanto voltávamos para o plano comum, a SWAT entrava na Black House e Kibo dizia: Jet, levanta, cara, por favor, não desista. Aí não tem nenhum médico aqui não? Não tem ninguém que possa estancar o sangramento? Jet vai morrer assim. Kibo chorava, tentava tampar o local de sangramento com as mãos mesmo, e Kiryu travava olhando seu filho morto. Já Otton alertava triste: Kishi, já é tarde demais. Ele perdeu muito sangue e está morto. Kibo chorava e lá fora nos era mostrado toda a força especial cercando o local. Lá dentro os convidados eram contidos e 2 deles eram militares de alta patente, e um deles comentava: não pensamos que você teria coragem de tomar ação finalmente. O chefe do FBI dizia: e pensar que encontraríamos nosso próprio exército aqui dentro, hein? Ainda bem que nosso contato nos entregou imagens tão boas que nós pudemos entrar aqui legalmente. Bora, vocês estão presos. O chefe do FBI olhava para o lado, via Jet ser colocado num saco preto e se aproximava de Kiryu dizendo: eu vi pelas câmeras. Jet morreu te protegendo. Talvez tivesse sido melhor se você tivesse morrido. Kibo e Otton olhavam para Kiryu e questionava: você simplesmente não entende, né? Jet era quem teria me sucedido. Você realmente acha que eu me importaria se eu tivesse ido no lugar dele? O chefe do FBI dizia: cala a boca, você realmente acha que alguém como você pode ter consciência? Mesmo para o Jet, o futuro dele teria sido sombrio. Mas chega por hora, admito que você fez um ótimo trabalho por nós. Kibo ia até Kiryu e dizia: ele realmente morreu tentando te proteger de uma bala. É o tipo de coisa que a gente não ouve falar muito na vida real. Imagino que ele pensou em seus últimos momentos. Mas no fim, Jet sacrificou a vida dele por você. E você deveria reconhecer isso e se alegrar pelo amor dele. Aos olhos dele, Kiryu, você foi o maior homem que já existiu. Kiryu absorvia aquelas palavras e Kibo finalizava: até o fim, ele foi um cara excepcional. A cena cortava para o funeral do mesmo, onde Kibo, Kintoki e Otton se juntavam para a despedida. Lá um padre dizia: na firme e certa esperança da ressurreição para a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos ao Deus Todo-Poderoso nosso irmão Jet, e entregamos seu corpo à terra. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer em seu rosto a misericórdia e lhe dê paz. Amém. O padre partia e nos era mostrado o túmulo. Kibo, Kintoki e Otton permaneciam e esse último pontuava: parece que Kiryu não virá no final. Kibo questionava: como ele pode não comparecer a este funeral? Entrávamos num flashback recente no hospital, onde Kiryu dizia: isso não é tão simples quanto você quer fazer parecer. Eu e ele não tínhamos esse tipo de relacionamento. Não adianta forçar. Kibo questionava impaciente: ô Kiryu, o Jet não era seu filho? Vocês dois não estavam juntos esse tempo todo? Ele tentou te proteger daquela bala. Você não pode ser tão frio assim. Você deve ter tido algum tipo de sentimento por ele. Kiryu respondia partindo: tudo mudou quando ele morreu. Jet teria simplesmente sobrevivido se ele fosse realmente meu filho. Voltávamos para o presente, onde Otton comentava ao ouvir o que Kiryu havia dito: Kiryu realmente não muda seu jeito. Kintoki pontuava: para ele, Jet era apenas alguém forte o suficiente para sucedê-lo.
Mas para Jet, aquele homem era tudo, e ele não queria nada mais do que agradá-lo. É uma história triste que ficará gravada na história da nossa família. Nessa hora, Otton percebia algo. Era a chegada do mais velho dos 3 irmãos Miyazawa, Sonou. Ele vinha com um buquê de flores, se ajoelhava, fazia uma oração e deixava as flores respeitosamente no túmulo. Ao terminar sua oração, ele se levantava e Kibo dizia: "Obrigado por ter vindo. Tenho certeza de que o Jet ficaria feliz com isso." Sonou questionava: "Como você está?" Kibo respondia: "Bem, meu braço está um pouco machucado, mas comparado ao que está passando pela minha cabeça, isso não é nada. E devo dizer que estou ansioso para lutar com você, tá?" Sonou admitia: "Eu também. Mas agora que o chefe da máfia se foi, o futuro da hiperbatalha é sombrio, afinal ele era o patrocinador. Minha luta com você, Kishi, terá que ser em outro palco." Antes de Kibo dizer algo, ele percebia algo. Otton ajeitava seus óculos, pois também via Kiryu se aproximando. O mesmo chegava silenciosamente até o túmulo de Jet, se ajoelhava e encarava. Após alguns segundos, ele tocava o dedo. Kibo, Otton, Kintoki e Sonou observavam e nos era mostrado. Kiryu com um olhar triste, distante. Ele começava a mover seu dedo pelo túmulo e após alguns segundos ele fechava seus olhos. Em seguida se levantava e dizia: "Kishi, se não fossem suas palavras, eu talvez nem tivesse aparecido." Kibo dava risada e Kiryu partia. Já Sonou dizia: "Até o momento da nossa luta, certifique-se de não perder para ninguém. Mesmo que você não tenha sangue do estilo Nadashinkage, ainda assim é o herdeiro." Sonou partia e Otton tocava o ombro de seu filho. Em seguida dizia: "Vamos parar por aqui também, Kishi. Já dissemos tudo o que tínhamos que dizer ao Jet." Eles também partiam e nos era mostrado o que Kiryu havia feito na lápide de seu filho. Ao lado do nome dele estava escrito: "Filho de Kiryu." E dessa forma triste, galera, mas unindo mais a família Miyazawa, o vídeo chega ao fim. Vale ressaltar aqui, pessoal, que o Kibo está fazendo um papel fundamental, conseguindo unir duas pessoas que não estavam unidas há muito tempo. Kiryu e Sonou eram pessoas extremamente distantes de Otton e Kintoki ao longo desses anos, né? E o Kibo, através de conversa e insistência, tá conseguindo mudar isso. Então vamos aguardar para ver. Infelizmente o Jet se foi, F no chat. O Kiryu tem uma maldição do caramba, revela quem é o filho dele e no outro dia o moleque tá morto, né? Enfim, fazer o que, né? Pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.